Caríssimos irmãos e irmãs na fé, bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, de maneira particular, estou gravando o vídeo do canal, o Encontro Diário com Deus, numa zona rural. Hoje estamos ao ar livre, na natureza. Por isso, com muita confiança, vamos refletir a palavra de Deus neste domingo da Divina Misericórdia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, e eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a do meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me vistes. Bem-aventurados os que não creram, os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em nome de Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acolho você com muita alegria neste momento de oração, neste momento de reflexão. Estamos diante da Páscoa, estamos no cenário da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Um Cristo que sofre, sim, mas que Ele vence todo o sofrimento, que Ele vence a morte, que Ele vence a perseguição. Então, neste Evangelho de João, vimos mais uma vez a aparição de Jesus, o ressuscitado, que mais uma vez aparece ali entre os seus discípulos. Jesus aparece uma primeira vez, ele saúda aqueles que ali estão, ou seja, os discípulos, sopra sobre eles. Primeiro ele diz: A paz esteja convosco. Depois, ele sopra sobre eles e diz: Recebei o Espírito Santo. Veja, meu irmão, minha irmã, como que a Bíblia se fala diretamente da Santíssima Trindade. Jesus, Espírito Santo, o Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma ligação que há. Neste Evangelho, por exemplo, estamos vendo que Jesus e o Espírito Santo. Lembrando que Jesus é enviado do Pai. Uma outra vez, aí os discípulos comentam, por exemplo, com Tomé, sobre a aparição de Jesus para com eles, mas Tomé duvida. E ele diz assim: Olha, só vou acreditar, só vou crer se eu colocar o dedo nas suas chagas, se eu colocar o dedo no seu lado, assim eu vou crer que ele é verdadeiramente Jesus que ressuscitou. E acontece, meu irmão e minha irmã na fé, que 8 dias depois aparece Jesus novamente, lembrando que as portas estavam fechadas, né? As portas da casa estavam fechadas. Ele entra na casa e faz a saudação novamente: A paz esteja com vocês, a paz estejam com todos. Dessa vez, lá estava Tomé, reunidos com os outros discípulos.
E Jesus vai e diz para Tomé, então coloca aqui o dedo na sua chaga, coloca aqui o dedo, aqui nas minhas perfurações, e aí Tomé vai dizer, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse, de acreditais porque vistes, bem-aventurados, bem-aventurados os que não me viram, mas creram em mim. Somos nós, meu irmão, minha irmã. Nós não vimos Jesus, não sabemos como é a fisionomia de Jesus, não sabemos como ele é fisicamente, mas nós cremos pelo testemunho de vida. Nós cremos que ele é o Filho de Deus. Nós cremos que ele veio enviado do Pai. Por isso, a nossa fé, ela deve ser uma fé fortemente armada e fundamentada nestes conceitos. Do Senhor, que se entregou, ressuscitou, está vivo, operante, realizando graças e mais graças na nossa vida. E Jesus diz para aqueles discípulos, ide anunciai o Evangelho a todo o povo, a toda criatura. E ali eles vão anunciar o Evangelho. Também nos chama a esta missão, anunciar o Santo Evangelho na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. É a boa nova, é a boa notícia que Jesus tem para nos dar e nós temos para passar para os outros, Esse é um evangelho marcante. Não sejamos como Tomé, que duvida da bondade de Deus, que duvida da misericórdia de Deus neste domingo da misericórdia, mas sejamos aquele acolhedor que diz, meu Senhor e meu Deus, eu creio, não porque o Senhor me apareceu e viu os estigmas, mas eu creio pela minha fé que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E assim eu encerro este evangelho de hoje, pedindo que Jesus misericordioso abençoe você, sua casa, sua família e todos os seus. Tenha um ótimo fim de semana, um ótimo domingo. Eu vou ficando por aqui. Até amanhã, se Deus quiser. Deposite sua curtida, comenta sobre o evangelho de hoje, como é que está a sua fé e vamos compartilhar, evangelizar. Hoje eu estou aqui na zona rural, na presença de galinhas, galos, mas eu estou evangelizando. Até amanhã, se Deus quiser.